Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e hoje eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Shirley Porto, escrito para o manancial, chamado Deus Pode Contar Comigo. O manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que o objetivo dele é, com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, fazer com que a nossa vida espiritual seja inspirada, exortada e edificada. Olha que maravilha, né, irmãos? Bem, como não fui eu quem escrevi esse texto, foi a irmã Shirley, como eu disse para vocês, eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos entender. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento devocional, te agradecemos porque podemos aprender de ti. Ó Pai, que nós realmente possamos estar disponíveis para ti e que a gente possa realmente entregar a nossa vida nas suas mãos de forma que o Senhor possa contar conosco, apesar de não precisar de nós. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos ler a nossa porção bíblica, que está em 1 Reis. São 8 versículos só. É do versículo 8 ao 16 do capítulo 17. É quando Elias é alimentado, né? A viúva de Sarepta. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dê ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Então Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Vamos até o 16. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até um dia que o Senhor enviar chuva. E ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Amém? Maravilha, né? Senhor, tomando providência e amparando seu povo. O versículo escolhido é o 9, que diz: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça a comida. Ora, durante o tempo em que Deus trouxe seca para a terra, segundo a palavra, né, que tinha dado a Elias, ele ordenou o quê? Que o Elias fosse para perto de um riacho de Querite. E lá ele ia ser sustentado pelos corvos. E Elias foi lá pro riacho de Querite, ficou lá lindo, bebendo água, e os corvos o alimentaram. Mas chegou um dia que o rio secou. E aí Deus mandou Elias ir para onde? Para Sidom, porque ele já tinha dado ordem para uma viúva que desse comida a ele. Eu sempre morro de curiosidade como é que a viúva entendeu essa ordem, né? Que coisa legal, maravilhosa, né? Receber uma ordem direta de Deus e compreender. Então, eu imagino que essa viúva de Sarepta, ela andava muito, muito juntinho de Deus. Bom, essa passagem que a gente acabou de ler é uma passagem maravilhosa, porque é uma passagem que nos dá esperança, né? Ela nos dá esperança por muitos, muitos motivos, né? O primeiro é
que Deus, ele nunca, jamais, põe isso na sua cabeça, meu irmão, ele nunca perde o controle de nada. Então, quando você acha, né, que as coisas estão descontroladas, tenha certeza, Deus tem o controle de tudo, né? Esses dias eu tenho ouvido muito, né, essas questões das escolas, porque vai ter um outro ataque, porque vai ser no dia tal, vai ser no dia tal. Esse mundo tá sem controle. Não, não tá, irmã. Não tá, irmã. Deus tem o controle de tudo. A segunda coisa que a gente tem que aprender com essa passagem é que Deus, ele multiplica o que não tem, né? Se ele criou o mundo do nada, imagine que maravilha e como é fácil para ele multiplicar o que não existe, o que não tem. E a terceira coisa que a gente tem que entender é que Deus ama a pessoa que tem fé e o Senhor ama a pessoa que é obediente. São três coisas muito importantes. Então, Deus não perdeu o controle, Deus multiplica o que não tem e Deus ama a fé e a obediência. Aquela viúva lá, ela não tinha nada, ela não tinha nem o suficiente para ela. Ela ia fazer aquele pão, e morre, ela e o filho dela. Não tinha de onde tirar, seca, não tinha o que comer, ninguém tinha o que comer, ela também não teria. Mesmo assim, o que ela fez? Ela ouviu o pedido do profeta e obedeceu a ordem que o Senhor tinha dado. Ela nem sabia direito o que ia acontecer, mas ela obedeceu. Eu na minha cabeça, eu imagino assim, que Deus falou o coração dela antes do profeta falar, né? Até porque a palavra diz que ele tinha dado ordem para uma viúva dar comida para ele. Então eu creio que o Senhor já tinha falado no coração dela. Talvez ela não entendesse o que aquilo queria dizer, mas ela obedeceu. Então o que aconteceu? Aquela mulher, aquela viúva, ela foi fiel naquele pouquinho de farinha que ela tinha. Ela não tinha quase nada, ia dar para fazer um pão e depois ali ela ia morrer. Na sua fidelidade, na sua obediência, ela pôde perceber que ela tinha sido o canal da vontade de Deus. Ela foi o canal para que o propósito de Deus se cumprisse. Olha que privilégio, né, irmãos? Desse jeito, Deus não só sustentou Elias, mas sustentou a mulher e sustentou a casa dela, o filho dela. A gente não sabe o nome dessa mulher, não está escrito na Bíblia, né? Mas esse passo que ela deu de fé e de obediência é inspiração para a gente até hoje, né? Quando a gente lê essa palavra, fala, essa mulher confiou no Senhor, ela teve fé, ela obedeceu e foi abençoada. É disso que nós precisamos, né? Então, o pouco que a gente tiver com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, é mais do que o suficiente para nos mantermos fiéis. É muito importante isso, né? Esses dias eu estava ouvindo uma das histórias do John Haggai, que acabou, né, criando o grupo, o Instituto Haggai, e ele conta que ele tinha 5, 6 anos e a família dele não tinha o que comer, no inverno super rigoroso, e daqui a pouco bateu um homem lá na porta, levando leite, pão e coisas para eles se aquecerem. Porque aquele homem disse, o Senhor me chamou, me mandou vir aqui. E o pai dele, de Haggai, já tinha dito, nós temos que confiar. Se o Senhor quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Então, existem várias histórias, vários depoimentos de pessoas que viram o agir do Senhor. Mas essas pessoas tiveram que passar pelo caminho da fé e da obediência, né? Então, a gente tem que se inspirar nessa viúva e ficarmos disponíveis nas mãos do Senhor. Quando, assim, a gente achar que uma coisa não tem lógica, mas se é o Senhor que está pedindo, nós temos que atender, mesmo que isso contrarie totalmente a nossa lógica, né? Por quê? Porque a matemática do reino de Deus era totalmente diferente da nossa matemática. Porque
No reino de Deus, o pouco é o suficiente e ainda sobra. E na matemática de Deus, quando a gente divide, é que a gente multiplica. Olha que bênção, né, irmãos? Bom, o manancial termina assim, ó. O pouco com Deus é sempre suficiente quando somos fiéis. A minha mãe, ela dizia um ditado que era mais ou menos assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É isso. Bom, irmãos, eu termino aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que o abraço é um encontro de dois corações e que ele só não dá certo em reunião de porco e espinho. Para nós que somos aquelas pessoas com as quais Deus pode contar, o abraço dá super, mega certo. Irmãos, lembre-se também do nosso Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.